Pois é. Bom, professor Marcelo, o senhor tem dito que nós poderíamos ter implantado um instituto perfeito, sem nenhum problema, com todas as propostas ao longo desses 2 anos. E aí, mais uma vez, eu gostaria de chamar a questão da coerência, dizer que em Farroupilha, eu lhe perguntei quanto tempo o senhor precisava para resolver todos os problemas dentro da sua proposta do Instituto, caso fosse eleito. O senhor me respondeu que precisava de apenas 6 meses. No entanto, o ano passado, nós colocamos na sua mão, eu como reitora, um parecer sobre a flexibilização de jornada dos técnicos de 30 horas. 9 meses depois, o senhor saiu da comissão, que era presidente, não emitiu um parecer. Ou seja, o senhor cobra que em 6 meses nós deveríamos ter resolvido o problema, mas em 9 meses o senhor não conseguiu emitir um parecer. Professora, a senhora sabe muito bem que vários pareceres foram emitidos pela comissão. A senhora sabe muito bem que os pareceres foram distribuídos. E a senhora também sabe muito bem que esse parecer tão necessário poderia ter sido exigido, inclusive, pela presidência do Conselho. Mesmo sem o parecer, poderia ter sido colocado em votação. Foi colocado em votação a questão da flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos ontem. Ontem. Quando é que o parecer foi exigido? Quando eu tive de sair da comissão, mas também quando a senhora já não presidia mais, porque também saiu licenciado. Também saiu licenciado. Então a própria presidência não quis o encaminhamento do parecer. E os 6 meses são suficientes, sim. Não para nós termos o Instituto do Nosso Sonho, mas são suficientes para que a reitoria permita e fomenta a execução do orçamento com agilidade, para que a gente eleja os diretores dos campi novos, para que a gente crie um serviço de assessoria curricular, ou não conseguimos fazer isso em 6 meses? Não conseguimos implementar o sistema acadêmico em 6 meses? Acho que conseguimos. Não conseguimos criar uma política de AD em 6 meses? Acho que temos condições. Basta formar uma equipe que consiga fazer isso. A despeito das dificuldades do futuro reitor, basta formar uma equipe que consiga fazer isso. Não conseguimos permitir pesquisa e extensão em 6 meses? Acho que conseguimos. Não conseguimos identificar e atacar os problemas das obras atrasadas em 6 meses? Tenho convicção que vamos conseguir. Não é possível realizar um dimensionamento de pessoal para fazer um plano de capacitação coerente? Em 6 meses tem de dar para fazer isso. Não é possível estruturar uma política de assistência estudantil em 6 meses? Tenho convicção que é. Todos os problemas vão estar solucionados? Não. Mas todos os problemas vão estar encaminhados? Sim. É esse o objetivo do gestor. Ele tem que atacar as questões em 6 meses. Isso não é um problema. A dificuldade faz parte da função do gestor. O que eu fico preocupado é o seguinte, é saber que, se a senhora for eleita, em 6 meses o status quo será o mesmo. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Professora Carla. Me preocupa que o senhor desconheça o processo da logística de administração pública. Só um processo de licitação pode levar 6 meses. E em 6 meses o senhor quer consertar o Instituto, dizer que está tudo bem e botar ele funcionando com todas as suas propostas implementadas. O senhor disse, eu tenho a convicção de que eu farei isso. Mas o senhor quer dizer, professor Marcelo, que eu tinha que estar aqui cobrando para o senhor cumprir uma obrigação que é do conselheiro. O artigo 76 do Regimento Interno diz isso. Inclusive, é engraçado, né, como quando a gente não é candidato de oposição, a gente fala uma coisa, e quando a gente fala outra. Como candidato, enquanto não candidato de oposição, ele na ata do Conselho Superior de Fevereiro disse o seguinte, que é obrigação do conselheiro buscar as informações, porque as informações estão disponíveis para todo conselheiro. Era essa a obrigação do senhor. Professora, é obrigação do reitor conhecer os campos, conhecer os 12 campos. Isso é fundamental. É só assim que o nosso instituto vai progredir. O problema que nós temos atualmente é que a administração central não conhece os 12 campos. Esse é o problema. A comunidade que está aqui sabe isso.
Tanto não conhece que a senhora declarou no jornal, são 12 campi e não tem como acompanhar todos. É uma declaração no jornal. Um reitor que acha que o assunto merenda, por exemplo, é um assunto do dia a dia, e portanto não tem como o reitor saber, na verdade tem uma concepção errada de gestão. Ser gestor é conhecer as principais dificuldades de cada um dos campi, para possibilitar que cada um deles encaminhe a solução dessas dificuldades. É aí que reside o problema no nosso Instituto atualmente. Professor Marcelo, 1 minuto para a sua pergunta. Professora Cláudia, sabe-se que a insalubridade é um direito do servidor que trabalha em alguns tipos de ambiente. Sabemos que neste campus há ambientes insalubres. Sabe-se que muitos servidores percebiam valores com impacto em seus baixos salários. Por que não houve uma atenção maior da DGP para esta questão? Antes de dar minha resposta para essa questão, eu quero dizer que o senhor subestima, professor, a capacidade dos nossos alunos, dos nossos professores, de entender que declaração no jornal não significa necessariamente o que a gente tenha dito, porque as palavras podem ser distorcidas. E é isso que o senhor leu. O senhor leu uma declaração que foi colocada no jornal, que não foi a declaração que eu li. Mas no que diz respeito à questão da insalubridade, é muito importante que a gente resgate o seguinte: o senhor aponta uma lista de problemas. O senhor aponta a questão da insalubridade como se isso fosse um acréscimo de salário, que a gente tivesse a obrigação de pagar para todas as pessoas. E a gente tem uma lei que normatiza isso. O senhor aponta os problemas e não diz as soluções. Como eu já lhe expliquei anteriormente, é importante que a gente seja bastante didático e explique bastante bem essa questão. Os laudos ambientais têm que ser refeitos todos os anos. E o processo foi absolutamente legal, inclusive com o parecer da Controladoria Geral da União. O que está em jogo aqui não é só a questão da insalubridade, mas uma política maior para a área de gestão de pessoas, que envolva humanização e qualificação dessa área. E essa questão está sendo explorada eleitoralmente como forma de colocar o que é ruim para a reitoria e o que é bom para a oposição. Por exemplo, nós entendemos, mas nós temos propostas, é isso que eu quero dizer, nós temos propostas. Nós entendemos que devemos instituir uma diretoria que cuide apenas do desenvolvimento dos nossos servidores. Precisamos ampliar nossa equipe de gestão de pessoas nos campi, que são muito pequenas, nós precisamos ampliar na reitoria também. Nós precisamos criar o que se chama de semana de boas-vindas, porque, conforme o professor Marcelo disse, a gente não consegue fazer o dimensionamento, fica realmente bastante difícil. Ele, enquanto gestor de 2004 a 2008, fazia um concurso a cada 4 anos. Nós fazemos 2 concursos, às vezes, num ano. Então, realmente, temos tido bastante professores e bastante servidores entrando. Nós precisamos integrar os nossos setores através de um projeto que se chama Setores em Foco. Precisamos que a área da gestão de pessoas conheça o que o setor de administração faz, que conheça também o que a área de biblioteca faz, que conheça também, enfim, o que a área da Coordenadoria Geral de Educando faz. Nós precisamos ter essa integração, saber o que cada um faz. Precisamos de pessoas pensando exclusivamente a qualificação dos nossos servidores. Nós precisamos, por exemplo, promover o intercâmbio dos nossos servidores com outros países e com outros institutos. Inclusive, conforme eu anunciei num outro debate, já temos a primeira missão internacional do Instituto, que será realizada agora, em novembro, justamente para o Canadá. Nós recebemos alunos do Canadá e servidores, estamos mandando para lá. Professor Marcelo, 1 minuto para a réplica. Eu não subestimo a capacidade intelectual dos servidores e alunos. Justamente porque eu não subestimo, é que confio no dia 28. Na verdade, não foi respondido porque a DGP não deu a atenção que deveria ter dado. Que atenção? Em primeiro lugar, a suspensão generalizada dos benefícios de salubridade aponta para um erro na perícia. Ou todas as avaliações anteriores, do tempo que não éramos instituto, estavam erradas.
Acho que um sinal de alerta, pelo menos, deveria ter acendido. A suspensão no final das férias mostra uma falta de sensibilidade da DGP, que precisa falar com os servidores que vão perder aquilo que estão usualmente recebendo. O período de análise é um período de análise que compromete a visualização correta das atividades de ensino, então, ligadas com insalubridade. 1 minuto para Ouvir, professor Marcelo, pressupõe tempo, capacidade de avaliar para propor melhorias. E o senhor não tem propostas. E mais, o senhor, como conselheiro do Conselho Superior, deveria propor alterações quando necessárias, além de discutir com os seus representados justamente essas questões mais pertinentes do Instituto Federal. Aliás, o senhor diz que nós não fizemos, mas o senhor não propôs, como conselheiro, nenhuma resolução para resolver o problema da insalubridade. Ao contrário, professor Marcelo, o senhor encobriu a decisão da direção do seu campus no que diz respeito à questão da insalubridade, que tentou resolver o problema olhando para o seu umbigo. A direção do campus, ao qual ele pertence, buscou a solução da insalubridade só para o campus de onde ele pertence. Essa foi a solução encontrada pelo conselheiro e pela direção do campus dele. E nem sequer socializou com o conselho. Nós poderíamos, sim, ter aproveitado essa oportunidade e ter socializado isso no Instituto. Assim encerramos o segundo bloco de debate. 3 minutos de intervalo.